Você viu a cara daquele soldado quando a galinha explodiu? Ah, achei que a gente ia morrer ali mesmo, cara. Ah, que loucura. Vocês devem estar se perguntando, quem são esses dois? O da direita se chama Davi, e ele é israelense. O da esquerda é Samir, palestino. Eles se conheceram no meio dessa guerra entre Israel e Palestina. Nenhum dos dois conhece alguém com quem tenha laços de sangue. O objetivo deles? Sobreviver. Em meio a toda essa guerra, ao caos e à destruição entre seus países, eles viviam relativamente felizes. A guerra os transformou em grandes amigos, incapazes de abandonar um ao outro. Uma união verdadeira que quebrou completamente fronteiras imaginárias e ideologias. Nunca se importaram com suas nacionalidades. E a guerra, para eles, era tudo em vão, só desperdícios de vidas inocentes. Mas, mesmo tentando ignorar a guerra, mesmo tentando apenas sobreviver, não tinha como ignorar as explosões, não tinha como ignorar os tiros, não tinha como ignorar a morte. A guerra entre Israel e Palestina é, sem dúvidas, uma das guerras mais trágicas desse século. Mas o que poucos sabem é que essa guerra não começou agora. Ela vem de muito tempo atrás, no final do século XIX. Até então, a Palestina era uma região controlada pelo Império Otomano. Nessa época, a Palestina vinha recebendo muitos judeus em suas terras. Por quê? Resultado do ódio crescente contra os judeus na Europa. Mas qual era o motivo de tanto ódio? Vou resumir para você. Sempre que algo ruim acontecia com o país, os governantes colocavam a culpa nos judeus. Era ensinado nas escolas e igrejas que os culpados pela morte de Jesus eram os judeus. E por último, criou-se uma narrativa de que eles eram dono de tudo. Muitas pessoas tinham dívidas com eles, e a forma de fugir dessas dívidas, expulsá-los da Europa. E como se as coisas não estivessem ruins o suficiente para os judeus, apareceu um louco com um bigode esquisito na Alemanha. E foi justamente nesse momento de desespero que a Grã-Bretanha fez uma jogada que mudaria tudo. A Declaração de Balfour, em 1917. A Grã-Bretanha estava travada na Primeira Guerra Mundial e precisava de aliados. Então, eles prometeram aos judeus um lar nacional, na Palestina. Simples, queriam o apoio de judeus influentes nos Estados Unidos da América e na Rússia. Queriam controlar a região próxima ao Canal de Suez, a rota vital para suas colônias na Índia e, de quebra, manter a França longe dali. Mas aqui está o problema. A Grã-Bretanha também tinha prometido as mesmas terras para os árabes em troca de apoio na guerra. Ou seja, prometeram para os judeus, prometeram para os árabes e ainda tinha um acordo secreto com a França para dividir a região. 3 promessas, mesma terra. E quando a guerra acabou, a Grã-Bretanha ficou com o controle da Palestina e deu luz verde para o projeto sionista se desenvolver, enquanto bloqueava qualquer direito político real para os palestinos que já viviam lá. Foi a semente do conflito que vemos até hoje. Mas a coisa realmente explodiu em 1948. Depois do Holocausto, a pressão para criar um Estado judeu ficou impossível de ignorar. A ONU propôs dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Os judeus aceitaram, obviamente, né? Mas os árabes rejeitaram. Por quê? Simples. Do ponto de vista palestino, porque eles deveriam dar metade das suas terras para resolver um problema que inicialmente foi causado pelos europeus. Afinal, quem massacrou os judeus foi a Europa, não os palestinos.
Em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência. No dia seguinte, 5 países árabes invadiram. Foi a primeira guerra árabe-israelense. Israel acabou vencendo, mas a vitória veio a um preço devastador para os palestinos. Mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas durante a guerra. Eles chamaram isso de Nakba, a catástrofe. Vilas inteiras foram destruídas, famílias separadas. Pessoas que viviam ali há gerações se tornaram refugiadas da noite para o dia. Esses refugiados foram para campos em Gaza, Cisjordânia, Líbano e Síria e nunca mais voltaram. Até hoje, esses campos existem. Gerações nasceram e morreram nesses campos. A história não parou em 1948. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Territórios que eram para ser o futuro Estado palestino. E essa ocupação que define o conflito até hoje. Assentamentos israelenses em território palestino, checkpoints, bloqueios e violências de ambos os lados. Décadas de ódio acumulado, décadas de trauma e décadas de sangue. E é nesse mundo que Davi e Samir nasceram. 2 garotos, 2 lados. Uma amizade que teoricamente era impossível ao meio do caos. Uma amizade que surgiu em meio a consequências nunca assumidas pela Europa. Hoje, pessoas inocentes brigam e se matam entre si. Pessoas que talvez em outro mundo poderiam ser grandes amigos. Davi e Samir são a prova disso. Mas a verdade é esta: a guerra nunca traz benefícios para pessoas comuns, para inocentes, mas somente traz benefícios para pessoas que conseguem lucrar com ela. Se olharmos sem sermos influenciados, sem tomar lado, a resposta com certeza é clara. A guerra nunca trouxe nada de bom. Só trouxe coisas ruins que por pouco tempo se mascararam de benefícios, como a tão aclamada paz, que por sua vez é passageira. Enquanto isso, Davi e Samir continuam tentando sobreviver. 2 garotos que não deveriam ser inimigos, mas que nasceram em lados opostos de uma guerra que não pediram. Uma guerra que começou há mais de um século e que não parece ter um fim. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se possível, eu gostaria de pedir que se inscrevam e que assistam os vídeos que está aparecendo aí na tela para vocês. Até a próxima, um abraço.